Olá, quinto ano. Vamos trabalhar um pouquinho sobre palavras derivadas. Essa palavra aqui, né, derivada, a gente trabalhou um pouquinho antes, quando a gente falou sobre substantivos primitivos e substantivos derivados. Então, nós aprendemos que substantivo primitivo é a primeira palavra, digamos assim, que é a palavra mãe. Então, se eu pensar floricultura, florista, então essas palavras, floricultura e florista, elas vêm da palavra flor. Então, florista e floricultura são palavras derivadas, tá? Só que hoje nós vamos ampliar esse nosso conhecimento, tá? Na língua portuguesa, existem palavras que podem ser modificadas por acréscimo de prefixos e sufixos. Palavras novas. Então, novamente, na língua portuguesa, existem palavras que podem ser modificadas por acréscimos de prefixos e sufixos. As palavras primitivas, ou seja, vão ser derivadas das palavras mães, né, que nós aprendemos lá na outra videoaula. Também chamadas de radicais. Então, o que a gente chamava antes de palavra mãe, hoje nós vamos chamar de radicais, tá? Então, o que é o prefixo e o que é o sufixo? Vamos lembrar de pré. Pré, que vem antes. Então, aparece antes do radical. Sufixo aparece depois do radical. Radical, lembrando que é a palavra mãe, a primitiva, a base, né? Vou colocar agora algumas palavras, alguns prefixos e alguns sufixos. Então, aqui eu coloquei revisão. Então, o visão é a minha palavra mãe, é a minha palavra base, ou seja, visão, ela é o meu radical. Tudo bem? Agora eu acrescentei aqui, ó, o re. Então, visão é uma coisa. Quando eu vou revisar, eu já modifiquei o quê? A minha palavra, ela mudou o sentido. Igual aqui, ó, capaz. Quando você vê a palavra capaz, né? Eu falo, você é capaz de você entender essa aula, você é capaz de fazer esses exercícios. Agora, quando eu coloco o prefixo in, eu já digo, ó, incapaz, é a falta de capacidade. Desmentir, quem é o radical? Mentir, eu desmenti. Feliz, vou pôr o prefixo infeliz. Migrante, posso colocar emigrante e posso colocar imigrante. Então, ó, todas antes. Prefixo antes do radical, antes da palavra primitiva, antes da palavra base, tá? O sufixo é o que vem depois. Dentes. Aqui a gente vai omitir algumas outras porque a gente vai modificar o final quando eu vou para o meu sufixo. Aqui eu posso colocar dentário, dentista, tá? Dentista. Escritor, ortor. Padeiro, padaria, tá? Qual vai ser
ter agora aqui o meu sufixo ante, imigrante. E final, eu vou finalizar. Então, aqui vai terminar com izar. E quando eu falo que tanto o prefixo quanto o sufixo, ele tem a ideia de modificar o sentido da palavra, e algumas vêm como negação, outras vêm como oposição. Então, por exemplo, aqui desmentir, estou negando, né? Quando eu falo infeliz, eu estou fazendo uma oposição, é o contrário do feliz. Assim também como sufixo, né? Então, escritor e o eiro aqui, eles têm uma ideia de quê? De profissão. Dentário ou dentista também. Então, quando vocês se depararem com novas palavras, né, vocês vão conseguir identificar e até entender o sentido dessas palavras. Bom? Então, esse assunto foi do livro, das páginas 42 e 43, tá? 42 e 43 do nosso módulo de língua portuguesa, ok? Vamos lá revisar o que a gente aprendeu até agora. Então, as palavras derivadas, ela é a formação de palavras por acréscimos de prefixos e sufixos, né? E elas são adicionadas aos radicais, que antes nós chamávamos de palavras mães, né? Então, existem as palavras primitivas, as que são primeiras, e as palavras derivadas, as que derivam da primitiva, as que saem da primitiva. Então, prefixo, ele aparece antes do radical, sufixo aparece depois do radical. Então, aqui algumas palavras que a gente viu na aula. Então, tem a palavra a mãe, né? O radical, visão. Então, quando eu coloco aqui revisão, eu modifiquei o meu sentido da palavra, tá? E alguns eu tenho como oposição, como negação. E no sufixo a mesma coisa. Então, dentário, escritor, padeiro, migrante, finalizar, vai mudar o sentido. E eu posso colocar, dar um significado, essa ideia de profissão, a ideia de consultório também, ok? Então, essa aqui foi uma aula sobre o nosso prefixo e sufixo dentro da aula de gramática, ok? Faça os exercícios da página 42 e 43 para que a gente faça a correção na nossa próxima aula, ok? Beijinhos, muito obrigada!